Fala pessoal do Tô no Cash, e aí, beleza? Estamos aqui, eu, Daniel, vamos entrevistar hoje um ícone do rádio, da toda a mídia brasileira, que é o Oscar Nora, que já trabalhou em várias rádios de potência aqui no Brasil e na região, e vai contar as histórias, muitas histórias pra gente. E aí, Oscar? Oi, tudo bem, Tiaguinho? Beleza? Tiaguinho é meu afilhado, para quem não sabe, é um afilhado do coração. E estar com o Daniel, que eu ouço falar, de quem eu ouço falar há muito tempo, mas não o conhecia pessoalmente, também é um momento muito prazeroso para mim. Prazer é nosso, meu amigo. Obrigado aqui pela visita. É sempre um prazer bater um papo bom com quem entende muito de comunicação. Eu gosto disso, tenho 83 anos de idade. E você me perguntava, antes de começarmos essa gravação, quando eu comecei em rádio. Eu comecei aos 15 anos de idade. Comecei aos 15 anos de idade e, por incrível que pareça, irradiando corrida de cavalo. Mas me explica uma coisa. Como que você começou mesmo? O que te levou a isso? Você já sempre teve essa vontade ou foi acaso? Oportunidade que apareceu. Eu estou mergulhando lá pelos anos de 1955, 56. É um Brasil diferente, em que não existiam cores na televisão. E, aliás, a televisão existia até pouco. E a gente tinha poucas diversões. Eu ganhei da minha avó um radinho portátil, rádio de marca Spica, não é? Sem segundas intenções. A marca era essa aí. Spica. Explica que você ouve hoje. E eu tinha mania de ouvir rádio. E uma rádio que entrava muito bem na minha casa, no meu radinho, era exatamente a Rádio Jornal do Brasil, onde tinham as corridas de cavalo transmitidas diretamente do Hipódromo da Gávea pelo Teófilo de Vasconcelos. Aí eu comecei a brincar de imitá-lo. E antigamente era a Rádio Central do Brasil, era a rádio que você escutava? Era a Rádio Jornal do Brasil. Jornal do Brasil. Jornal do Brasil. E as rádios naquela época, elas não tinham muita influência das correntes elétricas e, portanto, elas tinham um alcance muito grande. Então, em Barra do Piraí, que é a minha terra natal, eu podia ouvir essa rádio com muita facilidade. Pegava longe, né? Pegava muito longe, não é? Pegava muito longe. E o que aconteceu? Nessa mesma época, o papai começou, como o seu papai também já deve ter feito por você, a correr atrás de arranjar um emprego para o garoto, não é? Porque já está na época de arranjar um emprego, não é verdade? E ele arranjou um emprego para mim como o locutor do serviço de alto-falantes do candidato a deputado federal, Dr. Valdir de Oliveira Lima, em Barra do Piraí. E eu fiz o seguinte, eu chegava na propaganda e dizia assim: atenção, foi dada a partida para o grande páreo eleitoral de 1955. Na curva de chegada, vai chegando o doutor Valdir Oliveira Lima. Ele se aproxima da linha da chegada. Chegou! Valdir Oliveira Lima, o nosso deputado federal. Ganhou a eleição. Ganhou. Olha, o doutor Valdir não chegou a ganhar a eleição porque ele era da UDN. Você que é da política também, né, Daniel? Você sabe que a UDN daquela época era um partido muito hostilizado. Não é? É verdade ou não é? Era muito hostilizado. Ele não ganhou a eleição, mas eu ganhei um convite para entrar no rádio. Alguém ganhou alguma coisa. E eu fui chamado a fazer um concurso para locutor da rádio de Barra do Piraí, onde eu comecei. Mas desde novo o senhor teve esse vozeirão ou foi a única coisa que apareceu mesmo? Vamos colocar esse rapaz para falar lá. Eu não sei, você sabe que eu não me vejo com essa voz tonitruante que muitas pessoas dizem que eu tenho. Eu não me vejo assim. Eu me vejo com uma voz normal. Uma voz marcante. Com sinceridade. Muito embora eu já tenha vivido momentos interessantíssimos por causa disso, não é? Por causa da voz. Aí, você sabe quem é que insistia que a minha voz e a dele pertenciam à mesma família de timbre vocal?
E eu vivi uma experiência, eu nunca achei isso, embora eu me encontrasse com ele eventualmente. Cid Moreira. Não. Sabe com quem? Luciano do Vale. Luciano do Vale. Luciano do Vale. E o Luciano do Vale, esse é um detalhe que os telespectadores podem ficar sabendo sem nenhum problema. Nós, narradores de futebol, nós temos o hábito de nos encontrarmos num local realmente surreal, no banheiro e no intervalo do jogo. É ali que a gente se encontra, não é? E por quê? Porque se eu vou irradiar um jogo às 4 horas da tarde no Maracanã, às 2 horas eu estou sentado ali na minha cabine, estudando mais ou menos os jogadores que vão atuar, me preparando para poder fazer um trabalho bem feito. E tomando muita água. Começa o jogo, eu só posso sair quando tiver um intervalo e eu passo para o comentarista. Nessa hora, sem nenhum de nós nos cumprimentarmos pessoalmente de forma educada, mão com mão, a gente... Por que será? Por motivos óbvios. E ali, a gente então... Oi, como é que vai? Tudo bem? E o Luciano do Vale, eu me encontrava com ele com muita frequência. Mas eu nunca achei essa semelhança, esse parentesco de voz. Até que eu vou transmitir um jogo na Argentina, levo a sua madrinha, Dona Gilda, comigo, que de vez em quando eu levava, né? Não é para poder marcar. Claro, para mostrar que estava trabalhando, né? Senão estava transmitindo ali do Rio de Janeiro, estava falando que estava na Argentina. Lá na Argentina. E eu estava exatamente hospedado lá na Tríplice Fronteira, naquela cidade lá brasileira. Como é que chama aquela? Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. E fui fazer compra na Argentina. Sim. Com a Gilda, com a Dona Gilda. E cheguei na loja, ela escolhendo aquilo, e eu percebi que as mocinhas do balcão me olhavam e cochichavam. Eu falei, eu já estou treinado com isso, eu já sabia, já sei que estão me confundindo com o Luciano do Vale, porque também achavam parecidas as nossas fisionomias. Até que uma chegou perto de mim e disse assim, senhor, te pergunto, ustedes é Luciano do Vale? Sim, não, muita gente acha que eu sou, mas eu não sou, não. Não, ustedes é Luciano do Vale. Tá me enganando. Eu estava enganando. Não, eu não sou Luciano. Mas elas começaram e deixaram... Pode falar palavrão aqui? À vontade. Me deixaram de saco tão cheio. Né? Desculpe se você não gosta de palavrão. Mas isso não é não. Hoje em dia, depois desse show da Madonna aí, de saco cheio... Vergonhoso, é? Nada. Não é nada. Aí eu falei, vou falar com essa menina para ver se ela para de me encher o saco. Olha, se eu te disser, você não vai fazer escândalo, eu te dou um autógrafo, inclusive. Eu sou realmente o Luciano do Vale. Luciano do Vale, Mas assim, vou ter desconto? Teve desconto? Ganhou algum brinde? Eu não ganhei brinde, não teve. Se bobear, saiu uma cara. Argentina ainda? Nossa Senhora. Não, mas ali na Tríplice Fronteira, pelo menos naquela época, as coisas eram baratinhas. Até porque era uma época... É porque ele ganhava bem, pô. Tudo é barato. Não, sabe o que acontece? Houve uma época em que o Brasil, o nosso dinheiro, tinha o valor do dólar. Era paridade, um por um. Quem é dessa época sabe disso. Você com $1 comprava R$1, e com R$1 você comprava $1. Então, as outras economias que não estavam atrelhadas a isso, elas acabavam tendo um valor monetário que nos permitia chegar numa cidade dessa do exterior e fazer festa. Exatos 30 anos. Exatamente. Direto do túnel do tempo. Túnel do tempo. É isso aí. Mas assim comecei a minha vida no rádio. Aí você começou transmitindo corrida de cavalo. Sim. Foi da propaganda política para corrida de cavalo. Sim. Aí comecei a ser noticiarista, a fazer leitura de... O repórter G7. Era e ficou muito tempo na corrida de cavalo? Não. Na corrida de cavalo, não, porque logo depois veio a eleição e não havia mais razão para continuar com aquilo. Aí eu já sou contratado da rádio, onde eu faço um programa chamado Repórter G7. O noticiário é 12:30.
Aí começo a transmitir futebol por insistência de um ex-vereador de Barra do Piraí, de quem eu tenho uma saudade muito grande, e até confesso pedindo perdão a ele, porque um dia eu vou encontrar ele lá no andar de cima, não é? Que eu não fui exatamente uma pessoa generosa a ponto de saber agradecer o encaminhamento que ele me fez para ser locutor esportivo, onde eu fiz milhares de transmissões. E com várias cenas de grotesco, de trágico, de hilariante, não é? Uma vida assim. Esse trabalhou se divertindo, não trabalhou? Trabalhou o que gosta, aproveitou com certeza. Eu já passei momentos críticos. Eu fui irradiar um jogo entre o Royal de Barra do Piraí e o Entrerriense na Copa Vale do Paraíba. E era um jogo à noite, onde e a gente transmitia acomodados em cima do estádio Paulo Fernandes, da marquise do estádio Paulo Fernandes. O meu repórter falou assim, olha, estão jogando pedra, tem um torcedor jogando pedra atrás do gol do Entrerriense. E eu falei isso no ar. Né? Olha, está acontecendo isso e é bom que a diretoria do Royal proteja e evite que isso aconteça, porque esse jogo hoje está sendo feito aqui, mas o próximo jogo será lá contra o mesmo adversário. Aí havia... Eu vou falar o nome dele, né? Até porque a gente ficou amigo depois. O Jair de Paula, que era diretor do Royal Esporte Clube, me aparece lá em cima de dele. Você não pode falar uma coisa dessa. Falei, o quê? Vararam. O quê? Peguei o microfone, que era um microfone daquele antigo, não é? Pesadão, e fui para cima. Mas acabou não dando em nada. Não é? Aliás, deu sim, porque 3 dias depois a rádio de Barra do Piraí recebeu um comunicado, comunicamos a essa emissora que o senhor Oscar Nora foi considerado em nossa reunião de diretoria persona non grata do Royal. Nunca mais entrou no Royal Esporte Clube. Hoje eu entro e o pessoal lá, eu tenho vários amigos, né? Mas naquela época não, era proibido de entrar. Você guardou esse memorando? Não, mas está marcado nos jornais da cidade pelo seguinte. Nos fundos do estádio Paulo Fernandes tem uma casa de 2 andares, onde o terraço tem uma barreira, uma bela barreira de uvas. Essa casa é do senhor Orozimbo Pena, família Pena, de Barra do Piraí, que odiava o Royal Esporte Clube. Odiava o Royal Esporte Clube. Eram centralinos assim doentes. Vocês sabem que em Barra do Piraí existe uma animosidade grande entre centralinos e royalinos. Centralino é o time de cor uniforme vermelho. O royalino é tricolor, como o uniforme do Fluminense. E naquela época era uma briga tão grande que centralino, de cor vermelha, não comia melancia. Nossa. Por causa das cores vermelha, branca e verde. É verdade. E royalino jamais comeria tomate em qualquer lugar. Isso é verdade, o que eu estou contando é verdade. E eu, passando por lá, falei que eu preciso irradiar esse jogo. Eu numa titica danada de grana, precisando ganhar dinheiro, eu preciso irradiar esse jogo. Aí estou dando uma volta em torno do estádio para ver como é que eu podia fazer. Será que eu coloco aquele morro lá, de lá eu acho que dá para eu irradiar. Só para a gente se localizar no tempo, isso... 1962, talvez. 62. Então esse jogo foi escutado na região toda. Foi. Era um clássico. Aí o Orozimbo Pena me viu lá. Orozimbo Pena era o chefe da estação de trem, do chefe da estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, onde papai trabalhava. Então ele me conhecia meu pai. Ele me viu lá e falou, menino, o que você está fazendo aí? Aí ele virou para mim, aí eu virei para o senhor Orozimbo, eu estou nessa situação, mas esses safados, aí começou a xingar um monte de coisa que eu não vou repetir até aqui, até porque os xingados estão todos mortos e não é, isso pode virar uma forma deselegante de falar de cadáver, né? Então, é verdade. Vem cá que você vai ter esse problema resolvido.
chegou, entrou comigo na casa dele, chamou a mulher dele e falou: eu preciso fazer uma coisa, você não vai brigar comigo. A mulher olhou e disse: mas o que é? Não, eu preciso tomar uma providência. Subiu, foi comigo lá no terraço, na tal parreira de uva que era da mulher dele. Falou: você vai irradiar daqui. Eu vou arranjar uma escada, a gente vai colocar aqui no meio da parreira e você vai transmitir o jogo daqui. E assim foi feito. Ele cortou um pedaço da parreira, onde foi colocada uma escada daquela de abrir, e eu transmiti dali. Rapaz, aquilo foi uma coisa que repercutiu na cidade de uma maneira incrível. Tanto que o jornal mais famoso da época lá, chamado Diretriz, do meu amigo Eri Martuccello, se eu não esqueço do nome dele, colocou de manchete no jornal naquela semana o seguinte: Nora transmitiu de fora, ponto e vírgula, mas transmitiu, ponto de exclamação. E um retratinho meu, que eu, com o microfone, eu tenho isso. Na parreira. O dia que você for lá em casa, eu vou mostrar para você. Vou ter o prazer de ver. São momentos... o futebol, né, Daniel, traz para a gente também o conforto dessa convivência com uma série de situações. Não é? Eu estava contando para o Tiago, já a nível de Rio de Janeiro, transmitindo futebol no Rio, onde eu transmiti durante muitos anos, a Rádio Fluminense se tornou conhecidíssima pelas suas transmissões esportivas. Desculpa a minha tossida. Mas a gente tinha cabine no Maracanã, tinha cabine em São Januário, depois tinha cabine no estado do Botafogo, e tínhamos, inclusive, antes do estado do Botafogo, a gente tinha cabine em Caio Martins. Caio Martins. Que é um estádio lá da antiga cidade de Niterói. Quando era a capital. E eu transmiti partidas em que eu vivi duas emoções diferentes. Uma delas, uma emoção também de terror. Jogo do Flamengo e Fluminense. Delei estava nesse jogo, Delei de Volta Redonda. Né? E o Maracanã, a torcida do Flamengo resolveu fazer ola no estádio. Então eles faziam assim, assado. Numa dessas, empurraram as pessoas que estavam na arquibancada mais próximas do gradil. O gradil rebentou. Você deve lembrar disso, dessa cena. Surgiram músicas por causa disso. Morreram pessoas. Houve pessoas tragicamente feridas, não é? É um momento trágico, porque você está vendo aquilo e você é um ser humano, você se emociona. Está impotente, né? Não pode fazer nada. Você fica impotente. E uma outra emoção, de um outro lado, você tem pinta de torcedor do Vasco da Gama, é isso mesmo? Positivo. Acertei? Acertou. Vou te contar uma história do Vasco da Gama. Né? Ele tá com cara de sofrido, né? Todo mundo tá sabendo que você tá do Vasco, cara. Bota um sorriso nessa cara. Tá triste, mano. Mas eu já acompanhei um momento trágico. Eu vou te contar uma história do Vasco da Gama que você vai gostar. Não sei se você conheceu ele. Eu fui transmitir um jogo do Botafogo, um jogo amistoso do Master do Botafogo, em Barra do Piraí. Por sinal, estavam nessa transmissão comigo o Sérgio Chapelin, que estava de férias. O Sérgio é de Valença. E ele... Estava de férias no Jornal Nacional? Estava de férias no Jornal Nacional. Vou dar uma ida ali no jogo. Vamos lá ver o Oscar Nora adiar o jogo. Botafogo. E quem estava também lá era o Apolinho, o Washington Rodrigues, que, por sinal, andou doente a semana passada. Já melhorou. Apolinho é forte. Apolinho é gente muito boa. E o jogo tinha a participação do Garrincha. E um jogo amistoso. O jogo começa, Paraná, bola para o Garrincha. Garrincha recebia a bola, conduzia a bola com muita dificuldade e não conseguia ir muito longe. Tropeçava, caía. A emoção que me fez chorar nessa transmissão é de ver a solidariedade humana, como o respeito ao ídolo, né? Ao ídolo. Como eu falo e me arrepio. Estou falando, estou arrepiando. Eu te contei essa história agora há pouco, eu me arrepiei, estou me arrepiando de novo. Daniel,
Garrincha caía, a bola em campo, ninguém se mexia para ir pegar a bola, tomar aquela bola. Todos paravam solenemente numa posição que era uma posição de respeito silencioso, até que o Garrincha se levantava e voltava a conduzir a bola. E eu tenho a impressão que o Garrincha, que também era uma pessoa sofredora, porque teve... Primeiro, ele era uma pessoa muito simples. Depois a bebida foi estragando com ele. O Garrincha, eu acho que naquele momento ainda tinha o bom senso de perceber o que faziam com ele. E sem perder a dignidade, ele deixava a bola sair pela linha de lado. De modo que ele saía do lance sem perder a dignidade. Né? Então, são histórias que eu já vivi. São várias histórias. É. E teve algum... qual foi o seu primeiro grande jogo? Como que você chegou a um clássico? Ah, não lembro. Não lembro? Não lembro. Foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Mas o primeiro grande clássico, com certeza, foi no Maracanã, porque aconteceu o seguinte. O Volta Redonda foi convidado a participar do Campeonato Brasileiro, consequentemente do Campeonato Carioca, e a Rádio Fluminense, então, resolveu também fazer transmissões de futebol no Rio de Janeiro, que antigamente eram feitas só aqui na região. Copa Vale do Paraíba, Central, Royal, Resende, Barra Mansa, Barbará, Uirapuru, que eram... O futebol na região era muito forte. Muito forte, muito forte. E começamos a fazer o futebol no Rio de Janeiro. Então, foi um clássico daqueles que eu não me lembro exatamente qual foi. Muito legal, muito bom. Mas um jogo que seja marcante na sua história. Um jogo que você fala assim, esse jogo aqui... Se eu parar para lembrar um jogo, é esse o jogo. São muitos, é difícil. Com certeza existe esse jogo do qual eu me emocionei muito, mas eu tenho um jogo marcante que também me faz ir até a uma afirmação. O Botafogo é o time de maior interatividade com a nossa região. E por quê? Viu? Uma das razões... Fogão. Fogão. Mas tem uma do Vasco muito boa também. O pessoal do Botafogo vai falar, mas eu vou contar uma do Vasco muito boa também. Aliás, duas do Vasco, não é? Porque Eurico Miranda, embora fosse um cara complicadíssimo... Mandava mesmo. Eu tinha com ele uma relação super amistosa. Eu vou contar também. Posso contar essa história também depois? Deve. A história que eu ia contar, qual era mesmo? Botafogo. A do Botafogo. Por que a interatividade do Botafogo? Porque o Botafogo teve um jogador chamado Paulo Valentim. Paulo Valentim é uma pessoa que nasceu em Barra do Piraí. A família, quando ele era pequenininho, se mudou para Volta Redonda, porque veio trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional. Aqui havia muito arigó, era o apelido dado aos mineiros que vieram para cá para ajudar a construir a CSN. E um desses mineiros tinha amizade lá com o pessoal do Atlético Mineiro, falou, tem um garoto muito bom lá em Volta Redonda. E o garoto foi encaminhado para o Atlético Mineiro, onde se tornou jogador do Atlético Mineiro, se tornou artilheiro do Campeonato Mineiro, trouxe um campeonato para o Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro não ganhava há muito tempo. Esse jogador veio mais tarde jogar pelo Botafogo, porque ele, quando jogava em Belo Horizonte, ele teve um namoro muito turbulento com uma socialite mineira. Quando eu disser o nome dela, você vai falar, sim, estou lembrando, que foi a Hilda, do qual resultou esse casamento, esse namoro, inclusive uma novela da Globo, Hilda Furacão. Sim. Né? O Paulo Valentim veio para o Botafogo e aqui se tornou artilheiro do Botafogo, ajudou o Botafogo a ganhar campeonatos seguidos. O retratinho dele está na linha do tempo do Botafogo, que fica embaixo da arquibancada na parte social do Botafogo. Da tribuna social. E a segunda interatividade é exatamente num jogo que eu vou transmitir no Maracanã,
decisão do Campeonato Carioca, Flamengo e Botafogo. Finalzinho do jogo, se o Botafogo fizesse e ganhasse o jogo, seria campeão carioca. Então, lá pelas tantas, o Maurício pega a bola pela direita, vai dominando, caminhando pela direita, entra pelo bico da grande área, passa pelo Leonardo, chuta e marca o gol. É o gol da vitória do Botafogo. Gol do Maurício. Houve uma invasão de campo nesse dia para poder fazer entrevista com o Maurício. E tiraram fotos. E uma das fotos que, entre tantas que foram tiradas, escolheram uma que está lá na linha do tempo do Botafogo, onde aparece o Maurício, e na frente do rosto do Maurício, sorridente, com aquela cara de melancia de nordestino, com todo respeito aos meus amigos nordestinos, eu tenho um tio que é lagoano, inclusive, e o Maurício está dando uma entrevista com o microfone estendido na frente dele. No microfone está escrito Rádio Sul Fluminense, Barra Mansa e Volta Redonda. Rapaz, ele contando o gol do Maurício aí, quase que eu gritei gol aqui. Ele narra com emoção. Mas e Eurico? O que você ia contar do Eurico? Eurico Miranda é o seguinte: eu fui fazer uma transmissão da Copa América na Bahia e em Pernambuco. E quando eu ia viajar, uns 5 dias antes de eu viajar, me apareceu um problema muscular aqui que eu não podia me mexer. Então eu fui ao médico, o médico falou, olha, você vai ter que tomar Baraldin e fazer a aplicação de ondas curtas. Né? Eu vou para Salvador. Cheguei lá, falei, bom, beleza, vou na farmácia, vou tomar uma injeção e depois eu vou num posto de saúde desses e faço a aplicação. Mas aconteceu o seguinte, uma pessoa havia morrido exatamente numa farmácia com aplicação de injeção. Então foi proibida a aplicação. E agora, como é que eu faço? Não, o senhor vai num posto de saúde... Que injeção é essa que mata? Não, Meu Deus do céu. não. Foi uma outra injeção que uma pessoa morreu. Não é? A minha do Baraldin dói pra cacete. Pode falar palavrão, não pode? Dói pra chuchu. Só não pode passar o show da Madonna aí, rapaz. Aí eu falei... Nosso programa fica impróprio para menores. Mas palavrão tá tranquilo. Como é que eu vou fazer? Meu Deus. Aí alguém me sugeriu, pô, vamos lá na seleção brasileira. De repente você consegue ir lá, você se dá bem com o Eurico. E eu fui lá. O Eurico era o chefe da delegação? Era o chefe da delegação. Foi por isso que ele brigou com o Ricardo Teixeira depois. Né? E o doutor da seleção, esqueci o nome dele, era um botafoguense, médico do Botafogo. Era antes do Runco, né? Ah, bem antes do Runco, é. Esse era médico da seleção, Hilton Gosling? Não. Eu sei que eu cheguei lá e falei com esse médico, o médico... Só pra gente se localizar no tempo de novo. Qual ano isso? 90? Agora não sei. Copa América... Do Paraguai. Não, no Brasil. No Brasil. Em 2 sedes, Salvador e Pernambuco. Vamos responder. Copa... enquanto você acha aí, eu vou continuar contando. Aí cheguei lá, falei com o médico da seleção, era um cara mal-humorado, rapaz, mas era uma gente boa. Ou seja, não vai dar para fazer isso, não. Aí nisso passa o Eurico Miranda, me viu, Nora, o que você está fazendo aí? Eu falei, ô Eurico, está acontecendo isso. Aí ele chamou o médico, sem perguntar, porque ele era truculento desse jeito, né? Delicadeza, aquela delicadeza. Ó, o meu amigo está precisando, pode fazer tudo que ele precisa. E eu passei a receber as minhas injeções lá e a tomar as aplicações de onda, eu acho que era onda curta mesmo, sabe com quem? Com Nocaute Jack. Nocaute Jack você não sabe, o Daniel vai saber. Talvez, não, ele também não vai saber, não. Nocaute Jack foi um boxeador famoso no Rio de Janeiro que se tornou massagista da seleção brasileira. Nocaute Jack. Nocaute Jack. Tinha aquela mão delicada, né? Ele fez uma massagem. Mas então essa passagem do Eurico é uma passagem que eu tenho que agradecer, porque eu fui socorrido, né? Mas deixa eu te contar uma do Vasco da Gama, Daniel.
Eu não sei se você conheceu Coronel. Coronel foi Essa aqui é boa. lateral esquerdo do Vasco da Gama, numa época de ouro do Vasco da Gama, em que o Vasco da Gama tinha como goleiro Barbosa, tinha como zagueiros Paulinho e Bellini. Expresso. Tinha no meio de campo, na lateral esquerda, o Coronel. Na ponta direita tinha o Sabará. Na ponta esquerda tinha o Pinga. Na meia esquerda tinha o Dr. Walter. Ele tinha esse apelido, Dr. Walter. Dr. Walter. Era um meia esquerda fantástico. Os outros eu não estou me recordando agora. Coronel nasceu em Barra Mansa, mais precisamente em Coatis. E ele, Coronel, foi durante muito tempo o titular do Vasco da Gama. Até que numa bela noite, o Vasco vai jogar com o Santos no Maracanã. Vasco e Santos. E o craque do time do Santos era nada mais, nada menos do que Edson Arantes do Nascimento. O recruta Edson Arantes do Nascimento, que na época estava servindo o exército. Rapaz, estava com 18 anos. Voando. E o Coronel está no jogo do Vasco. Os dois times estão prontos para entrar em campo, aí naquele finalzinho de arrumação para entrar em campo, quando chega um sacanocrata desse, que é muito comum no futebol, e diz para o Pelé: Pelé, você já prestou continência ao Coronel? E o Pelé, coitadinho, inocente, falou assim: mas tem Coronel? Aí tem, no time do Vasco. Vai lá e pede, se apresenta e faz uma continência para ele. Não, eu vou lá agora. E o Pelé foi até o vestiário do Vasco, e os sacanocratas de plantão já tinham avisado o pessoal de rádio e de fotografia para poder... Pronto esperando. Pronto esperando, e ele fez continência para o Coronel, que na maior cara de pau aceitou a continência dele. Mal sabia ele que iria se tornar. Essa história aí é igual aquele cara que começa de aprendiz em oficina, aí o mecânico mais experiente aí pega aquele martelo de desentortar vidro aí. O cara fica... enche vai na ferramenta, enche essa garrafa aqui de faísca. Não tem como, pô. Os caras sacaneiam muito, pô. Aí, Daniel... A sua cidade natal qual é, Daniel? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O Coronel, então, passou a vida dele como jogador de futebol do Vasco, da seleção brasileira. Aí se aposentou, veio morar em Coatis, e ele tinha aquelas lembranças já com idade. O idoso é muito carente de afeto, e essa carência faz com que ele, às vezes, tome a iniciativa de provocar esse afeto. E com o Coronel, eu tenho a impressão que acontecia exatamente isso, porque o Coronel frequentava o Jardim da Matriz, aqui em Barra Mansa, onde ele aparecia lá com aquela roupinha dele, assim, muito modesta, bem surradinha, porque não tinha dinheiro. Os jogadores daquela época não ganhavam dinheiro, com uma pastinha debaixo do braço. Se por acaso alguém dissesse para você: olha, aquele ali é o Coronel do Vasco, passa por ele e pergunta: o senhor é o Coronel que jogou no Vasco? Ele logo ficava alegre, dizia: sou eu mesmo, você lembra de mim? Você lembra daquele negócio que aconteceu comigo e com o Pelé? Aí ele já tomava a iniciativa de conduzir a conversa. Já estava com a foto ali guardada. Pegava a pastinha dele e tirava uma página encebada de jornal à noite. Um jornal do grupo do Assis Chateaubriand, do grupo dos Diários Associados. E ali ele mostrava a história dele, contava a história dele, e você ficava com ele lá 10 minutos fazendo uma caridade muito grande para um coração envelhecido que era do Coronel. E uma lembrança, uma história que nos remete a um Vasco da Gama, que foi, sem dúvida alguma, o time sul-americano mais importante da década de 50 até 60. O Expresso... Lendário. Baile da seleção brasileira... Que saudade. Saudade, né? Saudade. E aqui, me conta histórias, cara. Que você roubava o dízimo do cara que quase foi papa. Como é que foi isso aí, rapaz? Quem olha, rapaz, é sério, né? Tava caro o dízimo. Olha,
Eu estive perto de ser excomungado. Estive perto de ser excomungado. Estou trabalhando no começo da carreira em Barra do Piraí, na ZYG7, Rádio Difusora Vale do Paraíba, que apresentava à noite um programa de doutrinação feito pelo bispo da diocese de Barra do Piraí, que na época era uma diocese apenas de Barra do Piraí. Depois é que ela passou a ser dividida a diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda. E a gente vivia numa dureza enorme, uma dureza enorme. E ia toda noite lá no estúdio da rádio para fazer uma peroração doutrinária, Dom Agnello Rossi, que era o bispo de Barra do Piraí. Aliás, ele depois se tornou prefeito do Vaticano e quase chegou a Papa, né? Chegou a ser lembrado de ser Papa. E os fiéis depositavam lá na caixinha o dízimo para o Dom Agnello, né? E a gente, e os outros companheiros meus, a gente conferia para saber se o caixinha estava gordo e aproveitava fazer um empréstimo compulsório. Dava uma conferida, né? Vocês eram os guardiões da caixinha. É verdade. Eram os guardiões. Bom, eu estou com 83 anos, esqueceram de mim. Quer dizer, porque eu não fui excomungado até agora, né? Não. Eu espero não ser depois desse Depois você podcast. contar. Prescreveu já prescreveu. Já prescreveu. O rapaz foi prefeito do Vaticano, pô, ele não precisava muito mais do que ele tinha, não. Estava tranquilo. Uma pessoa pura. O dinheiro talvez foi usado por uma boa causa. Ah, também. sim, com certeza. Evitou a minha fome. Evitou, então. Justificou. Tá justificado. Roubar para comer não é pecado. Não é? É, Aqui, eu fiquei sabendo de uma história que teve uma narração para O Homem à Lua. Rapaz, o cara foi. É Também. verdade isso? Não. Eu fiz na Rádio Jornal do Brasil, quando trabalhava lá, eu fiz a transmissão da descida do primeiro homem na Lua. Eu fiz. Eu fiz como âncora nos estúdios, no Rio de Janeiro, um colega em Cabo Canhaveral. E eu tenho com muito orgulho guardado comigo um diploma da NASA dizendo que eu sou um dos jornalistas participantes do momento histórico da descida do primeiro ser humano na Lua. E como é que foi isso? Partiu o foguete da NASA, levantou, Atirou, guardou. pousou na Lua, vai desceu, pisou, ficou a bandeira. Gente, torcida brasileira, um pouso suave, nem fumaça saiu da terra. Ele é testemunha ocular. É, mas é inusitado, né? Inusitado. Mas eu vou dizer para vocês, eu tenho uma intimidade com a Lua. Eu não sei quando a gente vai lá para cima. Aliás, não sei se eu vou lá para cima ou lá para baixo. Por enquanto, eu acho que eu vou lá para cima. O salto tá favorável, né? Eu acho que o salto está Mas que favorável. ele roubou o diesel para comer, tá tranquilo. Mas eu também transmiti, lá por volta de 1960, a primeira viagem espacial dos terráqueos, não é? Os russos, né, que fizeram isso. E transmiti a subida na nave espacial da Laika. Esse era o nome da cadela que estava dentro da nave espacial. Mas isso eu não transmiti como âncora de uma programação. Transmiti porque me veio a notícia e Estava ali no horário? Estava acontecendo, exatamente. Tinha acabado de acontecer. Isso. Foi aí. Você estava do ar e meteu bronca, contigo mesmo. É isso aí. É incrível como o rádio ultrapassou o tempo. Eu sou um fã de rádio. Sou um grande fã de rádio. Ultrapassou o tempo e hoje ainda tem uma grande relevância, mesmo com todas as informações de rede social, internet. De manhã, o que você faz quando está no carro? Ligar o rádio. Liga o rádio. É verdade. O rádio tem uma magia muito importante, que é exatamente de você poder elaborar mentalmente na condução da sua emoção. Você está ouvindo uma voz falar, não sabe quem é. Você não está vendo a pessoa. Então, isso acaba conduzindo você a uma parte do cérebro onde você fabrica suposições que aumentam a emoção e a sua forma de compreender aquilo que você está ouvindo.
diferente da televisão, onde você tem tudo pronto. Você tem som, você tem a imagem, você tem a cor, enfim. Você não precisa transformar tanta emoção, né? Você não precisa transformar tanto a emoção. Mas eu gostava de escutar jogo na rádio E assistir na e assistir na televisão. Fazia isso direto. Diminuía o som da televisão, às vezes tinha um delayzinho, mas mesmo assim, diminuiu da televisão e ficava escutando na rádio. Rapaz, esse delay é interessante. Às vezes, meu pai me ensinou a ir em estádio, me levava aos estádios, né? E ele sempre me ensinou a levar o radinho para ficar escutando e assistindo o jogo. Você acredita que o gol saía primeiro na rádio, cara? Era muito louco. Você tinha bebido muito. A narração do Oscar Nora era antes. Ele narrava o gol antes de acontecer. Antecipava. Mas o delay nas transmissões que a gente fazia no exterior é um problema sério. Você está com fone e você precisa, por causa da vinheta que você tem na transmissão, por causa do comercial. E aquilo é um problema, porque você recebe no seu retorno um som muito atrasado. Eu, quando narrava jogo no exterior com delay, e no Brasil também costuma dar delay, no norte também dá delay, eu tirava o fone, deixava só um pedacinho para eu poder não perder completamente a noção do que estava acontecendo. Mas o delay é complicado. Você fica aquele espaçozinho ali de tempo. Só para explicar pro pessoal que não entende nada de rádio. Aquele fone, o que você fica escutando quando você tá narrando com fone no ouvido? O que sai o som ali no seu ouvido? Eu digo assim, no Rio de Janeiro, em Barra Mansa e em Volta Redonda também. Aí entra uma vinheta assim, pim-pom, 7h45 da noite. Aí, pará. Aqui no Maracanã estamos com 15 minutos do primeiro tempo e no placar, Botafogo 0, Vasco da Gama também 0. Isso para poder agradar vocês dois. Entendi. Então, é que não é a realidade. Essas vinhetas, o fone é importante para você. E também, você está fazendo uma transmissão. Agora eu entendi. Por exemplo, você escuta a vinheta ali no... Entendi. E também outra coisa, a bola foi pela linha de fundo. E aí, Daniel, o chute foi bom? Ele está falando lá atrás de um campo, atrás de um gol. E eu preciso do fone para saber o que é que ele falou. Ele falou. Começou e quando terminou. Então é importantíssimo. Perfeito. É só comunicação com a transmissão e com quem está dentro de campo comentando. E quando dá problema? Às vezes dá problema. Vai pro improviso? Vai pro improviso. Eu já fiz isso, só de sinal. Você? Só de sinal. E a pessoa... Entendi. Experiente também, né? Isso aí é entrosamento. Aí não precisa mais. Já aconteceu isso. E algo que você tinha vontade de fazer que não conseguiu ainda fazer? Um podcast. Pronto. Tá resolvido. Tá resolvido. Isso aí era mole pra nós. Só isso? Eu pensei em usar o Instagram para poder fazer uns reels. Mas cheguei à conclusão de que eu não faria um trabalho de qualidade. Eu tenho certeza que você está equivocado na sua ideia. Não faria não, Tiaguinho. Sabe por quê? Eu já não domino com 100% de certeza todas as minhas reações físicas, mentais, digamos assim, de cansaço físico, de cansaço mental. E eu sou capricorniano. Eu nasci no dia 18 de janeiro de 1941, que, segundo a mamãe, era uma lua cheia e um sábado. Olha só que coisa legal, né? E nasci com exatamente, e conservo até hoje, uma característica de capricorniano, que é ser extremamente fiel às pessoas que me acompanham. Eu sou incapaz de fazer uma coisa que eu não tenha certeza de que esteja bem feita para poder atender uma pessoa que acredita em mim, que crê em mim, que me acompanha e que eu tenho a responsabilidade de oferecer
um tipo de comunicação que seja agradável e que seja útil e boa para todos. Então, eu acho que fazer um Reels me daria um problema muito grande, né? Até porque com essas ferramentas da modernidade, é uma coisa espantosa. Eu tenho uma folha no meu escritório em casa, em que eu tenho mais ou menos umas 32 senhas. Porra, como é que eu vou guardar esse negócio todo? É um negócio complicadíssimo. Hoje você tem senha para tudo. Eu estou agora preparando meu imposto de renda, já estou convivendo com um problema. Um negócio chamado iToken. Não tem um negócio assim? Token? Não tem? Não é? Hoje eu tive que ir no banco, não vou dizer o nome, porque eu estou pé da vida com ele, que ele me cobra uma tarifa de R$82. Eu tive que enfrentar uma fila enorme. E ele foi no Bradesco. Que é mesmo que eu pago. Itaú! Tá caro também do Itaú, hein? Olha, mas olha, aliás, isso é uma das vergonhas hoje em dia, não, Daniel? Você que já quase nos deu o prazer de nos dirigir aqui em Barra Mansa, você sabe que a gente está tendo situações realmente muito desagradáveis, principalmente na área bancária. Eu não sei se isso é uma reação contra o Bolsonaro, que trouxe uma coisa maravilhosa chamada Pix e introduziu no Brasil, ou se é a sacanagem dos banqueiros mesmos, que são insaciáveis na forma de ganhar dinheiro. Mas a verdade é que hoje eu estive no Banco Itaú, tinham duas filas gigantescas. Eu vou te contar a minha teoria sobre isso. Assim, com a pandemia, o pessoal foi obrigado, né, a se resolver pelo celular, pela internet, via remota. E, por exemplo, só em Barra Mansa, o Itaú, pelo menos, tinha umas 3 ou 4 agências, né? Aqui no centro, no Domingos Mariano e na Joaquim Leite. Eu acho que hoje só tem uma, que é Não, tem da duas. Matriz. Tem duas. Isso. Tem uma na Duque de Caxias e tem outra na Praça da Mas Matriz. diminuiu mais de 50%. Mas tirou uma da Avenida Joaquim Leite. Sim. E, se eu não me engano, não sei se estava abrindo em Saudade ou Vila Nova, Isso. alguma coisa assim. Diminuiu bastante o número de agências. É verdade. E, assim, diminuiu também os custos, né? Do É. banco. Então, eles viram que... Bradesco fechou uma agência também. eles viram que o pessoal conseguia se virar pelo WhatsApp, assim, por aplicativo, e tirou um pouco do efetivo, assim, dando uma economizada. E, ao mesmo tempo, maliciosamente indexaram o ser humano ao banco. Você quer pagar alguma coisa, você vai ter que pagar no banco. Exatamente. Tem uma facilidade. Eu, por exemplo, eu faço pagamento de contas minhas no meu computador em casa. Posso usar também. E esse foi o motivo do iToken. Eu não conseguia, eu troquei de celular. Perdeu o cadastro. Aí perdi, tive que fazer de novo. Faz parte. Acontece de vez em Mas resolvido? Resolvido, agora é resolvido. Agora só falta pagar o imposto de renda. Isso faz um falha aí. Não, mas, assim, a rede social, por mais que você ache que talvez seja difícil, repensa. Às vezes vale a pena. Rapaz. Tem tempinho que você não tiver nada para fazer, estiver bem tranquilo, vai lá e posta um Reels aleatoriamente. Oscar, tem tanto conteúdo ruim na internet e você tem tanta qualidade, tem tanta coisa a oferecer pra gente que, pô, vale a pena. Eu sei que não é fora da sua zona de conforto, que é o rádio, né? É um novo meio aí, uma novidade, um novo modelo de comunicação, mas com certeza vai ter muito a agregar aí no nosso dia a dia. Realmente não é uma coisa muito fácil, não. E o WhatsApp também acabou deixando você meio deprimido com o seu tempo, né? Deprimido e oprimido com o seu tempo. Eu recebo por dia, por exemplo, mais ou menos umas 400, 500 mensagens por dia no WhatsApp. Eu zerei meu WhatsApp quando cheguei aqui agora. Né? Mas não quero falar de quem é que eu vou mostrar aqui, não. Porque só desse aqui eu recebo mais ou menos umas 200. Hoje, mas é coisa séria ou é sacanagem? Não. É coisa séria porque me colocaram no grupo e eu fico muito orgulhoso
disso, de torcedores do Fluminense. Nossa Senhora. Então eu recebo só hoje, por exemplo, que o Fluminense está jogando, não está jogando hoje, o Fluminense? Não sei, tá jogando hoje? Está jogando hoje, O Vasco quinta-feira. contratou o Thiago Silva, né? Hoje é quarta-feira? Hoje é quarta. Não, hoje é o Botafogo. Hoje é Botafogo. Não, então o Fluminense é amanhã, Isso. Mas hoje fechou a contratação do Thiago Silva. do ontem, Thiago Foi Silva. ontem, é. E hoje já saiu na mídia. Por sinal, uma casa muito bonita e um salário muito bonito também, 1,5 milhão. Barato. Tá ganhando mal, né? Isso, né? 39 anos de idade, é bem verdade que os jogadores de hoje em dia, eles se conservam melhor, não é? Eu não sei se vestiria esse valor, não. Mas 39 é muita coisa, 1,5 milhão, não é não? Mas eu acho que veio de graça, não veio? Não, Mas veio o que... de graça, mas com um salário de 1,5 milhão. Mas o que acontece? O marketing que gera na vinda dele, né? Ele se paga o salário. Foi igual o Ronaldo Não tenho quando foi essa pro Corinthians. certeza, não. Ah, paga é muito Pô, baixo. mas vamos lá. Acho o Thiago Silva um excelente jogador, mas você comparar o marketing do Ronaldo com o dele, É, você tá falando de um cara que foi... O Ronaldo foi quantas vezes o melhor do mundo? é verdade. Não tem comparação. Não tem jeito. Então, assim, Mas é um mas cara... 1,5 milhão é uma grana, hein? É, o Gabigol ganha isso também. Pô, sinto muito pelo Flamengo. Na bote que ele joga. Aliás, vocês estão falando de um jogador que já atuou em Barra Mansa. E vocês não sabem disso. Não sabemos, não. E num time que hoje praticamente nem existe mais, porque a empresa que era a dona do terreno onde era o campinho de futebol deles, tomou o campinho. A siderúrgica Barra Mansa hoje é ArcelorMittal. Quem já jogou em Barra Mansa é exatamente o Ronaldo Fenômeno. Um dos primeiros jogos dele como profissional. Esse aí jogou muito. Jogou com a perna só, pô. O cara jogou com a perna só. Então tem que tirar o chapéu pra ele. Tem meu respeito. Eu tenho uma foto com o Ronaldo. Tá lá em casa. Tem a foto da... como é que chama aquele filme que ficava... Que revelava depois? Ah, sim, sim. Então, mas eu revelei também. Aham. Na Olimpíada de Atlanta, de 2000, não foi? Não Acho sei que se foi esse. Foi na Copa América. Não, eu acho que esse foi na Argentina ou na... Não, foi na Copa América, Isso. mas na Argentina. Sim. Ou no Paraguai. Agora eu estou na dúvida. Ele é meu padrinho, né? E ele sempre lembrava de mim quando viajava. Na Olimpíada de Atlanta, trouxe a camisa autografada por todos os jogadores, cara. Tem uma verdade, tirou. Rapaz, foi Botafogo e Vasco. Foi 2-1 esse jogo. O Donizete Pantera marcou 2 gols. Ele trouxe a camisa do Donizete pra mim. Na transmissão. Donizete Pantera. Isso, Eu te falo onde o Donizete foi mais feliz. Tá lá, ganhou o Libertadores só pelo... É só, né? Só pouca coisa. Botafogo. Tá bom. Olha o peso, olha o peso, olha o peso. É isso aí. Mas é isso. Mas, Oscar, assim, eu vejo hoje o futebol de uma forma hoje bem financeira. Como que você vê o futebol hoje? Sim. Não, mas extrapolando as barreiras, com essa questão de aposta, Nossa que Senhora. antigamente não tinha. Futebol tinha, mas tinha a velha história da mala, que correu para um lado e para o outro. Mala branca. Mas que hoje eu assisto alguns jogos que eu vejo algumas coisas dos jogadores fazerem que eu já falo, pô, será que isso aí não é aposta? Eu acho que você está coberto de razão. Eu escrevo para o jornal A Voz da Cidade 2 crônicas por semana sobre o esporte, às terças e sábados. E sempre que eu me refiro a esse assunto financeiro do futebol, eu chamo o nosso futebol atual de futebol capitalista, porque não é outra coisa. O futebol nosso hoje está indexado, primeiro, aos salários altíssimos, que na verdade não são tão altos assim. O que acontece é que eles são de grande valor, mas divididos. Técnico, Paraná, comissão técnica, empresário. Essa que é a realidade. Você vê o jogo, né? Que saiu da prisão ontem, hoje. Foi preso cedo. por... Que loucura, pensão, cara. Antes do jogo... Pensão alimentícia. Não pode ser por falta, só pode ser por falta de dinheiro. Porque se tem uma coisa que funciona no Brasil, na nossa legislação, é exatamente a pensão alimentícia. Como é que pode, né? O jogou em grandes times do futebol Até brasileiro. esses dias, pô. Jogou seleção? Jogou claro. seleção. Jogou na Tem dinheiro pra seleção. pagar pensão. Fez um gol roubado contra o Vasco. Gol roubado.
Edilson Capetinha também foi preso por pensão. Por pensão Também, campeão também. do mundo, pô. Campeão do mundo. Como é que pode? Falaram que ele fez tiveram que fazer vaquinha para pagar a pensão dele. Nossa Senhora. É. Mas você tem hoje um futebol capitalista e eu acho que é uma coisa que é incrível você não imaginar que não chegue um jogador e que faça uma falta para cartão amarelo que pode significar um valor a ser pago a quem acertar. Que ele vai fazer. E o jogador que ele vai acertar, né? Não tem jeito. Então você, olha aí, você tem hoje uma quantidade enorme de empresas voltadas para a aposta. E com situações, não, ele vai marcar um gol, ele vai dar um chute, ele vai fazer isso. Uma série de situações em que os jogadores de... Aposta até quantos escanteios vão ter na partida. Isso, e quer dizer... É claro que um jogador pode fazer isso e nem parecer que seja exatamente... Não, tem os cartões que os caras tomam, que são assim... É necessidade, né? Ué. Ainda mais um jogador profissional. A gente não tá falando de pelada de várzea. Mas é. A gente tá falando, pô, jogador profissional ali que, pô, no mínimo ele sabe o que ele tá fazendo, vive aquilo ali. Em função disso, né? Mas no começo do nosso bate-papo ele falou, antigamente o jogador de futebol, eu acho que jogava mais por amor mesmo, porque gostava do esporte, que o salário não era tão alto, né? Não. Você sabe o que é que os jogadores de futebol recebiam? Além de um salário muito pequeno, um negócio que era um prêmio por uma vitória bicho. Por o bicho, o famoso bicho. Que era uma porcaria, uma coisinha de nada que não... Não é? Agora, hoje não. Hoje está indexado a uma série de apostas que, sem dúvida alguma, eu não acredito nisso, não aposto. Não, eu faço aposta assim da Mega Sena. É isso que eu faço. Já ganhou quantas vezes? Já ganhei 2 vezes. 2 vezes? É. E aí? Vamos fazer o vale com ele. Não, é verdade. Ganhei 2 vezes. Uma vez eu ganhei R$ 1.200, outra vez ganhei R$ 600. E vou contar a história completa, que vocês conhecem os personagens. Vamos lá. Havia um senhor magrinho que passava pela Avenida Joaquim Leite vendendo bilhete e, às vezes, também com 2 painéis de publicidade pendurados no corpo. Um no peito e outro nas costas. E um dia, ele me fez uma sugestão, eu acho que de Mega Sena, alguma coisa assim, e eu ganhei. Ganhei uns R$ 600. Fui à rua, cheguei, dei um abraço nele e falei assim, toma de presente para você. Ele falou, mas que é isso? Eu ganhei R$ 600 na Loteria Sena, uma parte é sua que me deu a isso aí. aposta. Eu não me lembro bem como é que foi. Olha, o que ele chorou de emoção, eu fiquei envergonhado. Você imagina o que deve ter significado aquele dinheiro para ele. Mais de um mês de trabalho. Há quanto tempo isso? Isso tem uns 15, 20 anos, Rapaz, talvez. então, o salário mínimo devia Era mais ser do que um salário. R$ 150 o salário mínimo naquela época, não? Não, 15, 20 anos, não, minto. O salário mínimo devia ser uns 300. 125. Isso aí. Eu lembro porque eu tinha 3 contratos e o meu salário eram exatamente 5 salários em cada um desses empregos que eu tinha, mais um percentual sobre faturamento. Mas você pega e dá um dinheiro aí que é o mês do cara. O cara tem que chorar mesmo. Não tem jeito. Pô, tem uma moça que era auxiliar lá trabalhava na casa de um amigo meu, pagou na quina. Ganhou na quina, prêmio cheio? Acho que 6 milhões, alguma coisa assim. Rapaz, já perdeu o que ela fez? Já gastou tudo. Gastou, comprou casa para parente, comprou carro para parente. Já tá trabalhando de novo. Quanto tempo isso? Eu não sei exatamente o período, mas que ela ganhou até hoje deve ter ganho tem uns 6 anos. Pô, R$ 1 milhão por ano, gastou direitinho. Não, mas já que já perdeu, já tem uns 2 pelo menos. Foi, mas ela gastou direitinho mesmo, hein? Que gasta pressão. Como se não houvesse amanhã. O Daniel está dizendo uma coisa que parece a ser assim, carismático até. Muitos ganhadores dessas fortunas acabam voltando à miséria, né, Daniel?
Acaba, porque não tem planejamento nenhum, não sabe como utilizar o dinheiro. E voltamos no nosso começo do assunto, como jogadores de futebol. Eu vou Faz. contar uma história dessa, de pessoa que ganhou uma fortuna gigantesca e acabou na miséria. Era do famoso jogo dos loteria esportiva, não tinha um jogo assim? Sim. 13 apostas que se Sim. fazia? Eu lembro que De meu pai Barra jogava Mansa. muito loteria esportiva. Isso. Esse rapaz de Barra Mansa? Não. Esse de Barra Mansa também tem uma história deles, não é? Que a gente conhece aqui, que também eram amigos que apostaram, acabando, levaram uma fortuna gigantesca, mas parece que não conseguiram conservar. É verdade que esse de Barra Mansa foi em todos os grandes prêmios de Fórmula 1? Eu ouvi dizer que sim. Eu ouvi dizer que sim. É muita loucura. É verdade. O cara vai fazer o que tem vontade. É verdade. Viver a vida como se não houvesse amanhã. Exatamente. Esse Barra do Piraí ganhou um prêmio que na época era um prêmio mais enorme da loteria esportiva. Era o maior prêmio da história da loteria esportiva. Ele comprou uma fazenda em Vassouras. Nunca tinha mexido com gado. Comprou a fazenda. Comprou a fazenda. Tá Fez- certo? fez, Investimento. fez aplicações financeiras. Nunca tinha mexido em bolsa de valores. Fez aplicação. Estava teso, duro e triste uns 4 anos depois. Tinha perdido tudo. Não tem como. Se o cara vende picolé, se ele investe carrinho de picolé, é melhor do que comprar uma fazenda, pô. É o que tem. Aham. Mas sabe o que assim, a gente tem que rever? É educação financeira desde jovem. Para você saber como usar o seu dinheiro. Ter o mínimo de discernimento. Porque senão É verdade. você torra. E muita gente que está do seu lado vai te ajudar a torrar. Porque Mas é claro, não é dele. Não é dele. Se ficar no seu bolso, ele não vai usufruir, pô. vai dar, não dói nada. Mas, meu amigo, queria te agradecer a sua presença aqui, pô, enriquecedor, para falar um pouquinho sobre a história do rádio, da jornada esportiva aí. Eu consigo me lembrar aqui da minha juventude, eu escutando principalmente os jogos do meu Vascão, né? Na rádio. Mas queria te agradecer. Oscar Nora. E você sabe o que eu falava quando eu vinha essa vinheta? Sassaricando com você na emoção do futebol. Alô, torcida brasileira. É muito bacana mesmo. Eu gosto muito, cara. Rádio é um negócio que eu sou apaixonado. Mas queria agradecer e aqui a gente está de portas abertas. Mandar um abraço pro meu amigo Ney Jarrão. Jarrãozinho aqui, ó. O cara aqui, ó. E é isso aí. Meu padrinho, muito obrigado. Você foi de grande importância aqui no nosso TonoCast, trazendo bastante conteúdo para o pessoal mais jovem saber a história do rádio. O pessoal não está acostumado a escutar como que era antigamente, a história, o rádio, o futebol, as ideias, como são. E se precisar de mim para esse incentivo aí para postar na rede social, ser mais ativo no Instagram, pode contar comigo que eu te ajudo, que o seu conteúdo vai ser de grande importância para o pessoal ter alguma coisa de qualidade para estar assistindo nas horas vagas. Muito obrigado. Eu também quero fazer uns abraços aqui, né? Claro. Ao Jorjão, Barbudão, O Profeta. O profeta tá na plateia hoje. não é verdade? O Bruno. O Bruno, não é? O Nosso sonoplasta cameraman. Bruno. Isso. E de áudio e vídeo, não é? E eu quero dizer que eu achei o estúdio de vocês maravilhoso. Parabéns. Ficou bacana? Muito bom, muito bom. Bom gosto, a mulher dele que escolheu. Muito bom, não, Você muito casou bom, com muito ele, né? bom. Vi os equipamentos que você está usando, equipamentos de primeira linha, excelentes equipamentos. Dá pra fazer uma brincadeira, né? Dá, não, olha, muito bom mesmo. Eu espero numa próxima oportunidade, se vocês tiverem chance de me convidar, eu virei com muito prazer. A gente Ó, tá pensando daqui em fazer uma jornada esportiva. Vamos conversar sobre isso. Daqui a meia hora vai começar o jogo do Botafogo e LDU. Ué, Vamos pode- passar na televisão aí, você vai narrar. 10 minutinhos, o primeiro gol do Botafogo. Mas muito obrigado. Eu fiquei realmente muito satisfeito de ver como é que aquele garoto Peralta, sempre alegre, não é? Se tornou um empresário, se tornou um homem da comunicação. Você tinha me falado do Daniel, eu não o conhecia pessoalmente, conhecia de nome,
soube que foi um ótimo secretário na prefeitura de Continuamos aí firme e forte. E que se tornou candidato a prefeito na última eleição. Na última eleição. Também já passei por isso, como eu te disse, em 1976. E eu quero dizer que é um prazer muito grande eu também poder me abastecer de momentos agradáveis como esse, que foi um momento muito agradável. Parabéns a todos vocês e só me resta dizer muito obrigado. Obrigado você, meu amigo. Galera do TonoCast, ficamos por aqui. Semana que vem, ó, tamo junto de novo. Valeu, pessoal do TonoCast. Tamo junto. Abraço.